Neste bloco aqui, já adiantei um pouquinho de como é que está a dinâmica do PL 388 lá na Câmara, né, no bloco anterior. Neste bloco aqui, nós vamos fazer assim um exercício de relembrar as coisas, né, porque nós tivemos lá em 2022, na implantação do subsídio, a devida correção no início de carreira, né, a devida correção. O sindicato tentou estender esse benefício para mais integrantes da carreira, mas não foi possível naquele momento, né, a questão política, né. E aí, com o passar do tempo, o prefeito Ricardo Nunes, em diversas ocasiões, vocês vão assistir aqui nos vídeos, ele se pronunciou da necessidade de fazer essa correção, né. Então, assim, culminou naquele último vídeo, que é um vídeo que vocês têm provavelmente muito recente, que está lá nosso ex-secretário de Segurança Urbana Orlando Morando, né, a secretária Marcela Arruda, nosso comandante Jairo Chavariberi e o prefeito, né, assinando ali o documento que ia ser enviado para a Secretaria de Gestão, que culminou no projeto, no PL 388. Então, faço um convite a você, assista aos vídeos e reflitam ao longo desse tempo, né, que é um lapso temporal, né, e aí se você tiver um pouquinho mais de paciência, você entra lá no YouTube, pesquisa inclusive a data que foi publicado, né, aqui vai estar o vídeo propriamente dito, mas você pode pesquisar no YouTube e você vai encontrar a data. E o que eu peço a vocês é que enxerguem de uma forma ampla o que foi feito e está sendo feito para que a gente consiga efetivamente ter um projeto de lei que tenha a maior justiça possível. Por que eu digo a maior justiça possível? Porque não é possível fazer justiça com todo mundo, né? Não é possível. Vai ter um lá que ele em algum momento sofreu algum problema na guarda e não... assim, mesmo que o valor que venha, no caso da pessoa A, B ou C, seja um valor maior do que de outro, talvez não repare o que aconteceu com a pessoa ao longo da carreira na guarda, dos diversos planos de carreira que nós tivemos aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana. Então, sem mais delongas aí, assistam nossos vídeos. Bom, Vilar, durante a semana, muito embora não tenhamos sido convidados, houve a inauguração do IAI, Sim. A Inspetoria de Ações Integradas da Guarda Civil Metropolitana. E você esteve lá junto com o presidente Evandro. Exatamente. Para os nossos policiais que não sabem onde fica a IAI, porque às vezes a pessoa está lá numa base distante na periferia, é onde era a antiga BR, né? Então, naquele prédio ali na Santos Dumont, ao lado do Parque Tietê, é a Inspetoria de Ações Integradas, hoje. Foi feita uma reforma no prédio, né, recentemente. Foi possível perceber que a reforma também atingiu só uma parte, porque eu precisei usar o QTO ali da Sentinela, né? Falei, eu precisava usar o QTO aí. E o QTO tá igualzinho da época da BR, ele não mudou nada, com aquela lindeza toda de QTO de inspetoria, né? Algumas reclamações também que nós estamos ouvindo aqui não está comportando todo o efetivo, né? Ou assim, a maneira como o efetivo está lá dentro do alojamento é uma maneira muito precária ainda, apertada e tal. Então a gente espera que ao longo do tempo agora as adequações tragam uma harmonia, né? Você vai trabalhar no serviço policial, o mínimo que se espera é que você seja recebido humanamente, né? No seu ambiente de trabalho. Então o nosso prefeito Ricardo Nunes, né, foi lá fazer a visita lá, né, para a inauguração do prédio da IAI. Você já muito bem falou aqui, nós não fomos convidados, né? O representante dos trabalhadores, o sindicato da categoria de Guarda Civil Metropolitana não foi convidado para participar, né? Mas nós nos fizemos presentes na entrada. Então você vai ver aqui algumas fotos aqui. Nós levamos essas duas faixas aqui para lembrar o prefeito de que nós agradecemos sinceramente os 72% que foram dados no início de carreira, que com certeza o salário era ridículo e hoje é um salário módico, né? Ainda não representa aquilo que seja necessário para valorizar efetivamente os nossos policiais, mas obviamente nós não vamos negar, foi um avanço. Contudo, todavia, não obstante, né, o prefeito Ricardo Nunes, nesse ato de enviar lá o projeto de subsídio para a Câmara, se esqueceu de que a Guarda Civil Metropolitana não é composta só de iniciantes de carreira, né?
e que os intermediários, o nível 2, o nível 3, ou até mesmo quem está no nível 1, mas no topo ali, né, com seus mais de 20 anos de efetivo exercício, já com seus 4, 5 quinquênios, também foram desprestigiados nessa implantação do subsídio. Justamente. Né? E nós fomos lá, né, Marcelo? Lembrar o prefeito, porque assim, olha só, no começo das negociações ele falava de valorização. Sim. Depois, no final, agora ele já fala que não, veja bem, não foi valorização, foi reestruturação de carreira e tal. Então a gente tem que lembrá-lo que a gente quer valorização. Nós queremos reajuste salarial. Sim. O salário dos policiais está tão corrompido quanto de todos os servidores municipais. A inflação, sim, né? 2021, 10%, 2022 deve passar de 12%, sim, só vai corroer no salário e todo mundo precisa desse reajuste. Até porque, Vilar, a gente perdeu o poder aquisitivo. Com Você vai para o supermercado, não consegue mais trazer o carrinho cheio, porque né, a perda de poder aquisitivo é visível, né, palpável. Você pode até trazer o carrinho cheio, Marcelo, mas você vai ter que dividir em 4 ou 5 vezes no cartão. Sim, ou de sacola, né? Mete uma macete da sacolinha, mas assim... a gente precisa de reposição salarial. Exatamente. E nós fomos lembrar o prefeito Ricardo Nunes, aliás, não só fomos, como iremos, onde o prefeito Ricardo Nunes estiver, nós estaremos lá lembrando ele que quem teve 0% também precisa de reajuste. Exatamente. Bacana, muito bacana, show de bola. Todo mundo reconhece que era essencial reajustar o início de carreira. Era essencial. O pessoal ganhava muito mal. E ainda assim não ganha muito bem ainda, mas pelo menos aliviou um pouco. Então, se o argumento é de que, entre aspas, bem entre aspas mesmo, quem está num determinado nível da carreira, ganhando aí os seus 8, né, 7, 8, 9, né, 16 mil reais, né, que é o máximo que um inspetor superintendente pode atingir, salvo aquelas distorções, ganhou ação, incorporou aquilo que era lá da época do Onça lá, enfim, né? O prefeito, que recebia um módico salário de 24 mil reais, se deu 46% de reajuste, justamente, alcançando hoje os seus 35 mil reais. Né? Então, se com 24 mil tá difícil para ele, quem dirá que não paga, né, um café na esquina, né? Não paga um café na esquina, quem dirá o integrante da Guarda Civil Metropolitana que ganha aí os seus 7, 8 mil reais e que tem que pagar 14% de... Passou a passar 14% de prêmio, de FUNFIM, né? Aí o imposto de renda também alcança todos nós, né? Inclusive o prefeito, né? Mas alcança todos nós. Mas enfim, se estava ruim para o cara ganhando 24, quem dirá para quem está ganhando 7, né? Então a gente espera que o prefeito se sensibilize, né? Que envie um projeto de lei para a Câmara, porque dinheiro tem, o dinheiro tem, São Paulo não tem mais dívida. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e que não tem dívida. Então o ano que vem é vontade política. Então vamos ver se o prefeito Ricardo, nós vamos lembrando ele, vamos lembrá-lo, né, no decorrer das suas inaugurações, aí tá levando o governador junto nas inaugurações municipais, né? Vamos lembrá-lo de que nós precisamos de valorização. Bem, pessoal, nesse bloco nós vamos tratar da entrega, né, das novas motos a Guarda Civil Metropolitana por efetivo do IAMO, né, Vilar? Verdade. Foi um evento muito legal, viu, Evandro? Então, as motos ali no centro, ali na Praça Princesa Isabel, que agora é um parque, né? Se tornou um parque. E mostrou força da GCM, né? Então, ou seja, está praticamente acho que dobrando, ou mais que dobrando, o efetivo total de motocicletas, né? As motocicletas são as XRE 300, né, e algumas CB500 que serão usadas no serviço de escolta. Nós vimos aqui alguns eventos, né, a participação dos nossos policiais da IAMO fazendo escolta de autoridade, né, acho que inclusive até o Lula, teve um evento que o Lula veio aqui em São Paulo, né, ainda como candidato, e a escolta foi feita pela GCM, né, pelo IAMO. O pessoal do IAMO. Então, e assim, é mais um processo de investimento na nossa Guarda Civil Metropolitana. Nós estamos passando, teve a troca de viaturas, né, nós já recebemos as beretas, está sendo feita a entrega, carabinas, né, 5,56, 9mm, ou seja, a guarda está sendo colocada no século XXI, né? Porque até então ela não estava, infelizmente, no século XXI. Assim, alguns guardas de fora vinham, nossa, vocês usam 38 ainda?
Chega a ser constrangedor, às vezes. Constrangedor, né? O efetivo da maior guarda armada com 38 velho, né? Então. Em muitas cidades, já há muito tempo, o pessoal com pistola, com a 9mm, né? Para eventualmente aqui alguém na guarda que não faça policiamento, pode não parecer importante, Sim. mas você estar bem equipado faz com que você, muitas vezes, não tenha que aplicar força, né? Então, a outra pessoa, ela olha ali para o efetivo, ela vê o efetivo bem equipado, bem treinado, ela fala, não vou criar problema, porque eu vou perder. Sim. Então, ou seja, é um dos, no leque de aplicação de forças, o primeiro está bem equipado, né? Então você evita efetivamente... Já é inibidor, né, Vilar? É inibidor. Né? Então o efeito dissuasório, né? Dissuadir aquele elemento que quer praticar algum ato criminoso, uma infração, Sim. ele nem vai pensar, na verdade, isso. Verdade. Ele vai deixar aquilo ali. Mas, de novo, Vilar, não querendo ser... Aí, você tem que tomar um cuidado, não estamos sendo garoto propaganda do prefeito. Mas nós temos que falar. Mas temos que falar a real. O prefeito Ricardo Nunes, novamente, vem demonstrando boa vontade no investimento de estrutura, de equipamento para a Guarda Civil Metropolitana. Então, os guardas civis metropolitanos, hoje, têm, de fato, o prefeito que investe em equipamentos. Então, aí não há dúvida. Algumas questões voltadas a salário, prefeito, de novo. Não se estresse quando o Vilar ou o Márcio entremos no assunto de salário, porque também é uma coisa que precisa ser corrigido, prefeito. Sim. Então, não é uma batalha pessoal com o senhor, é uma correção que tem que ser feita. E vamos ser sinceros, né, Vilar? 95 bilhões, né, que é a previsão de orçamento para esse ano, uma estimativa de até 105, 110 bilhões. Provavelmente, o ano que vem. Né? Dá para fazer o devido reconhecimento para todos os profissionais da Guarda Civil Metropolitana. Né? Verdade. Inclusive, ele falou isso, né? É mais um evento, né? Então, assim, algumas pessoas... É óbvio que, um exemplo, eu e você, nós não assinamos o subsídio, nós, né, nem tapinha nas costas nós ganhamos, né? Sim. Entendeu? A verdade é essa, né? E o que acontece? Existe uma parte muito grande da nossa Guarda Civil Metropolitana que não teve nenhum tipo de valorização na implantação do subsídio. Então, mesmo algumas pessoas assinando, trocou 6 por meia dúzia ali, né? Não teve nenhum tipo de valorização. Ele, mais uma vez, o prefeito Ricardo Nunes, mais uma vez, falou em público. Quando a gente está falando em público, ou seja, é um evento que está ali a imprensa... A autoridade, o chefe do executivo, né? Exatamente, a imprensa, Sim. para registrar, né? E externou mais uma vez de que esse ano nós teremos reajuste. Esse nós, ele não explicou exatamente se é nós só guarda, se nós todos os servidores da prefeitura, mas o fato é que o prefeito está assinalando. Só se ele for louco, né? De falar em público 3 vezes e depois não dar nenhum tipo de reajuste com um caixa desse, né? Com uma prefeitura com a quantidade... Então, o alardeado, né? É que tem 30 bilhões de reais, que é uma verba que, obviamente, vai ter destinação, com certeza uma parte dessa destinação para valorização dos servidores, né? Senão ele não estaria falando isso, ele ia pular essa parte aí e fazer só a entrega das motos, fazer só a parte do investimento na instituição propriamente dito, né? Uma coisa muito interessante também, Evandro, você já falou aqui, nós já falamos aqui, inclusive já divulgamos nas nossas redes sociais, o apoio à inclusão das guardas lá no 144. Né? Então, é um apoio de peso. Sim. Né? Não é o Ricardo Nunes, é o prefeito de São Paulo. Da maior cidade da América Latina. Da maior cidade da América Latina. Então, é um apoio de muito peso. Né? Eu tenho certeza absoluta que esse apoio que ele está dando agora vai ser extremamente benéfico para nós, guardas municipais de todo o Brasil, vai ser extremamente benéfico para ele também, como o prefeito de São Paulo, que efetivamente coloca a segurança pública né, porque às vezes você escuta na campanha ali, sim, e aí acabou a campanha, já era. Esquece, né? Da Guarda Civil Metropolitana. Então aí acabou a campanha, já era. Não, ele está colocando a segurança dos cidadãos paulistanos como prioridade na campanha dele. Na campanha não, perdão. Na gestão dele. Né? Isso é uma visão pública. Ele está executando, né, essa missão. Na velocidade que nós desejaríamos? Não. Né? Nós falamos sempre aqui, né? 5% do orçamento faria uma diferença monstruosa na cidade, né? Mas nós vamos continuar falando. Quando tiver 5%, nós vamos pedir 6%. Né? Então, o sindicato tem que pedir, né? Enfim. É a função nossa pedir, viu, prefeito? É a função nossa pedir. E uma coisa que eu fiquei assim, né? Porque a fala do prefeito, assim, o evento tem lá um tempo lá, até um tanto quanto exaustivo, obviamente, faz parte de qualquer entrega de equipamentos, né? E pela primeira vez,
eu escutei um coronel PM falar de livre e espontânea vontade, porque eu já escutei de um coronel PM, mas ele não era de livre e espontânea vontade, porque o Dória era o prefeito, né? O Dória colocou lá, polícia municipal na viatura, secretário, ele teve que falar assim, né? Doeu, desceu pela garganta, raspou, né? Tal. Deixa eu tomar uma aguinha. Então. Mas aí o coronel Salles fez lá um elogio à entrega dos novos equipamentos, que são motocicletas voltadas para o policiamento. Então ele, como um policial militar que trabalhou, né, ao longo da sua vida, né, no policiamento, ele sabe quão é importante o policial estar com equipamento que no final do turno permita a ele não estar, vamos dizer assim, exausto, né? Porque se o equipamento é ruim, no final do seu turno de serviço você está morto. Se o equipamento é melhor, óbvio que você vai estar cansado, né? Trabalhou 12 horas, fica cansado. Mas você chega num outro nível de situação física, né? E aí o coronel fez essa fala, né? Falou, olha, prefeito, muito obrigado, porque aí os policiais trabalham, e aí quando termina o trabalho, não está tão cansado quanto se estivesse no MOB, por exemplo, né? Que teve alguém que teve uma iluminada ideia de adquirir um MOB para o policiamento, né? Então, ou seja, foi um evento assim muito bom, né? Porque eu, com 28 anos de guarda, ouvi de um coronel PM, como ex-comandante-geral, de que nós somos policiais, né? Entendeu? É um pouco diferente de um outro policial militar que está na Câmara, que vai ser uma discussão depois, o Márcio com o Vilar que vai entrar, que fica pregando aí privatização, terceirização do serviço da Guarda Civil Metropolitana. Mas isso aí é assunto para outro bloco, que vai ser muito bem pontuado sobre esse outro policial militar da Câmara. Senhor presidente, eu indago se já existe a proposta, o texto da proposta do governo em relação à pele da guarda. Porque eu creio que é muito necessário, presidente, que a gente veja com antecedência e a própria guarda tenha a chance e a oportunidade de ver nos detalhes do projeto a proposta do governo antes da votação. Eu indago isso pela preocupação da gente conseguir ver com uma antecedência razoável antes da votação. O líder do governo está lá distribuindo, acho que amanhã ainda. Amanhã? Você acha que é possível distribuir no livro o texto aí? Amanhã ainda não tem problema de distribuir o texto, não. Vai distribuir, haverá distribuição. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu queria só dialogar com os vereadores. Vossa Excelência já informou que quarta-feira que vem é a data para a votação do projeto da Guarda Civil Metropolitana. Eu acho que com muita responsabilidade disse isso no Colégio de Líderes na tarde de ontem. Logo, o secretário Fabrício Cobra, que está debruçado, inclusive, teve reunião com os representantes do Conselho Tutelar, já tiveram reuniões com os representantes da Guarda, nós firmamos um compromisso com os representantes da Guarda, então, tão logo o substitutivo estiver pronto, vai ser disponibilizado não só os senhores e senhoras vereadores, como também a comissão dos guardas civis metropolitanos que estiveram não só nesta Casa de Leis, mas também no Executivo dialogando. Então, de forma muito transparente, acho que é dessa forma que a gente tem conduzido os processos, por isso que quarta-feira nós já colocamos como limite para que a gente possa vir aqui debater e votar o projeto. Com pelo menos 3 dias de antecedência. É isso. Ou recomendável que fosse amanhã ou na sexta a distribuição. É isso. O meu apelo é que, se possível, o ideal seria ainda nesta semana a gente consiga... Tão logo o texto, como houve, inclusive, bom diálogo entre os próprios representantes das guardas, e aí eu vou dizer entre sindicato, comando, eu acho que essa definição vai trazer luz àquilo que o Executivo analisou das propostas apresentadas. Obrigada, presidente. E a gente tem que dar essa resposta para a sociedade. Essa cidade é uma cidade tão maravilhosa, uma cidade de oportunidades. Aqui entre nós, se a gente perguntar se tem alguém aqui que é da Bahia, ou algum parente, ou de Pernambuco, ou do Paraná, de qualquer lugar do país, a gente vai ter uma cidade que acolhe, que as pessoas vêm aqui com aquela vontade de trabalhar e de progredir. Que é o terceiro maior orçamento do país. É a locomotiva desse país. E não existe uma cidade que vai poder se desenvolver se as pessoas não tiverem segurança para poder ir trabalhar, poder estudar, poder fazer o seu lazer. Aquele que se aposentou poder curtir a sua aposentadoria. Aquela criança poder vir aqui usar a praça para poder brincar. Então, nosso papel é fundamental nesse processo. E eu queria deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho de vocês. A gente tem feito um esforço bastante grande, que ainda não é suficiente, do reconhecimento do trabalho de vocês. E que a gente vai fazer mais.
E esse ano a gente vai avançar ainda mais. E a gente vai poder continuar equipando, como a gente entregou as 271 viaturas, agora as 116 motos, drones, equipamentos, armamentos, valorização salarial. Não adianta ficar só na conversa. Se a gente não faz o reconhecimento salarial das pessoas, a gente precisa ter esse reconhecimento. Ano passado a gente deu um passo. Esse ano, Salles, Riva e Beto, nós vamos dar outro passo. Porque nós temos um desafio juntos para... Evandro, neste bloco aqui, nós vamos falar que nós estamos em fevereiro de 2023, ao longo do ano de 2022. Nosso prefeito Ricardo Nunes, em algumas inaugurações, não só de unidades da Guarda, mas outras inaugurações, estava informando a população de que vai conceder aumento, né, para nós, guardas civis metropolitanos, espero que para todo o funcionalismo, né? Sim. Mas o tempo está passando, né? Não fala que se vai ser aumento de trabalho, quer dizer, vou dar aumento de trabalho, né? Então, ou aumento de responsabilidade, ou aumento de contas para pagar, né? Não define o que é esse aumento que ele, vamos dizer assim... Ele prometeu. Prometeu, fez uma propaganda, porque se está lá com a Rede Globo lá, está fazendo propaganda, né? Sim. E 2024 está logo ali, né? Tem um pouco mais de um ano. Para ambos os lados, né? Ambos os lados. Tem um pouco mais de, um pouco menos de 2 anos, melhor dizendo, Exato. né? Para as próximas eleições. Prefeito, o senhor falou por diversas vezes, em diversas reuniões, como bem pontuou o Vilar aqui, que no ano de 2023 o senhor ia dar o devido reconhecimento salarial, dinheiro, tá? Para o profissional da Guarda Civil Metropolitana que está trabalhando e trabalhando cada vez mais. Exato. O trabalho numa cidade de 12 milhões de habitantes. Uma cidade violenta. Violenta, nunca para. E a gente sabe que, às vezes, as condições para executar o serviço é muito aquém do mínimo necessário. Sim. E nós estamos aqui de novo cobrando o senhor, esperando a sua manifestação. É importante o senhor cumprir a promessa que o senhor fez nas unidades que foram inauguradas. Inaugurações, às vezes, Vilar, de unidades que foram reformadas, sim, com auxílio do próprio efetivo da Guarda. Mas isso é um outro assunto, né, que a gente não vai nem abordar aqui, mas diversas unidades, as unidades que passaram por reformas, tiveram um dedo de colegas da própria Guarda Civil Metropolitana. Sim. Mas vamos lá. Mas fora isso, prefeito, essa sua promessa, o senhor precisa dar uma puxada de orelha, e uma puxada de orelha grande. Porque vai aparecer na tela aqui um cronômetro. A equipe está colocando aqui. Tic-tac. Tic-tac. Esse período que está aqui, prefeito, que o senhor está vendo aqui, é o tempo que a sua assessoria, os seus secretários estão demorando para conceder a periculosidade para os policiais da Guarda Civil Metropolitana. E olha, prefeito, sabe quanto é essa fortuna dessa periculosidade? Fala para ele lá, qual que é o valor? 300 e poucos reais, né? R$377. Alguém está empacando, enrolando o pagamento de R$377 para homens e mulheres que dão a sua vida, a sua saúde pela sociedade paulistana, sendo que a nossa cidade tem um orçamento de quanto, Vila, previsto? 95 bilhões e uns trocadinhos. Aí eu lhe pergunto, prefeito, o senhor faz uma promessa de um lado, suas secretarias, porque também não fala que é só a minha secretaria, sim, não é só a Secretaria de Segurança Urbana, não, sim, as demais secretarias. Óbvio que a gente cobra a nossa secretaria porque ela tinha que ser o agente que para acelerar o processo, né? O primeiro ente da administração pública a defender o policial da Guarda. De defender a periculosidade. Exato. A nossa secretária foi de carreira, sim, tem diversas pessoas lá. Estava aqui em 2006, quando houveram os ataques do PCC. Justamente. Né? E aí o pessoal que foi atacar as unidades lá, ninguém foi lá perguntar, se você é ADM, então dá licencinha que eu vou fazer um disparo para dentro da unidade. Como você é ADM e você não recebe periculosidade, dá uma licencinha que eu só quero acertar aquele que recebe periculosidade. Vilar, hoje mesmo, né, nós estamos gravando na quinta-feira, vem a hora ao sábado,
tivemos um caso de um guarda, né, na Zona Sul, que teve que se mudar porque os meliantes da região descobriram que ele é guarda. Sim. Aí a gente ouve, assim, nos bastidores, que algumas pessoas são contra pagar periculosidade, eles querem pagar só para o pessoal operacional. Nem sei Do paisano eu até entendo isso. Sim. Agora, de alguém que usa uniforme... É inconcebível. É inconcebível. O caso desse colega foi só identificar, ele não teve nenhuma ação necessariamente policial, uma intervenção. Identificaram ele como integrante da Guarda Civil Metropolitana, ele teve que sair com a ajuda dos colegas da Zona Sul, da sua casa. E, de novo, quando você ouve, mesmo que seja informal, espero que seja mentira, Gra. Eu torço para que seja mentira. Quando alguém da secretaria me fala que é contra pagar R$ 377 para o efetivo da guarda, seja operacional, administrativo, readaptado, pronto, e ainda enrola para todo mundo, olha, causa até uma certa ojeriza, né? Porque se a pessoa ficou na carreira da guarda e não sente isso, não tem empatia com os colegas da guarda, na boa, deixa a secretaria, a nossa segurança urbana, para outra pessoa. Exato. Porque você está no lugar errado e passou por uma carreira totalmente de forma errada. Exatamente. Porque não é possível, Vilar. Então, prefeito, tá aqui o nosso aviso. Voltando, né? Vamos aproveitar também, vamos falar do que vem de bom, né, Vilar? Sem dúvida, sem dúvida. Das beretas, né? Sim, temos que elogiar, né? Nós temos que elogiar. As beretas realmente estão sendo entregues hoje. Exatamente. Realmente de acordo com a ordem de serviço, conforme o comandante havia nos informado. Substituiu, né? Ou seja, as pessoas que estavam de revólver e que já completaram o curso, aí vão pegando esse novo equipamento, né? Esse novo EPI, vamos chamar assim, né? Sim. Aí a gente às vezes fala assim, EPI, fala policial, algumas pessoas ficam, meu Deus, mas quando você está na pele desse colega nosso aí, o sufoco na casa dele, a família dele, né? Numa cidade extremamente violenta. Nós temos que falar isso aqui. São Paulo é uma cidade extremamente violenta. Eu provo, viu, Evandro? Que quando eu vejo, no mínimo 9 GCMs para acompanhar uma equipe de zeladoria no centro da cidade de São Paulo, com pelo menos 4 ou 5 batalhões de choque dentro da cidade de São Paulo, da Polícia Militar, eu só posso crer que é uma cidade extremamente violenta. Né? Que para acompanhar o cara que vai fazer a retirada de resíduo, né, na rua, você precisa de uma escolta com, no mínimo, 9 policiais armados. É ou não é uma cidade violenta? É uma cidade violenta. Cidade violenta. E aí não fico escolhendo, é uma decisão meio salomônica. Para quem que eu vou pagar R$ 377? Ô, prefeito, por gentileza, dê uma bela, como cidadão, não como presidente do sindicato, não como servidor público, dê uma bela puxada de orelha na sua assessoria, que são os secretários. Porque não é concebível. Isso desde maio do ano passado. Sim. Todo esse período aqui, 1º de maio, né? Sem pagar R$ 377, você tá com uma prefeitura vendendo almoço para comprar janta, né? Não é possível, né? Ou então bem desorganizada, Muito desorganizada. E, Evandro, acho que o último recado aqui, né, para o nosso prefeito. Prefeito, olha, nós vamos fazer um pedido pela categoria agora. Agora é o presidente Evandro Júnior. Incorporei de novo aqui. PM não na nossa secretaria. Apesar de a gente apontar essas mazelas, de novo, policial militar que fique na Polícia Militar. Os coronéis que ficam anos nas suas instituições, fiquem nas suas instituições. Não queremos policiais militares, nenhum guarda civil metropolitano quer de novo passar as angústias que nós passamos por mais de 3 décadas com policiais militares. Tenho certeza que o senhor está sendo sensível e entende nosso pedido, encarecidamente, que o senhor não nomeie, em hipótese alguma, PM não. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar do assunto que é valorização salarial. A gente tem acompanhado nas redes sociais postagens e muita especulação em razão daquele acordo que o prefeito fez que visa valorizar a educação, né? Sim. Acho que 95% ali visa valorizar a educação e alguma coisa que restante aí para os demais servidores municipais, não é isso? 5%. Né? 5%. 5%.
Vou falar um pouquinho desse 5%, que acho que é importante, porque nós temos alguns servidores que se aposentaram sem paridade. Nós temos as pensionistas, né, que perderam os seus entes queridos e estão sem paridade. A maioria sem paridade. Sem paridade, né? E, infelizmente, essas pessoas ficaram presas até então dentro do 0,01%. Há muitos anos. Quando houve a implementação do subsídio, elas não tiveram direito, não mesmo, né, de fazer opção, porque não tem paridade, né? Isso. Então, esse 5% é muito importante para essas pessoas. Uhum. Né? Esse ato do prefeito foi muito importante. Algumas pessoas estão criticando, o Sindiguardas não estava, o Sindiguardas isso, o Sindiguardas aquilo, né? Eu acho que é preciso a gente trazer aqui para as pessoas, né? Relembrar aqui, né? Nós vamos relembrar nesse momento. Quando é que nós começamos a tratar de valorização? Foi antes do subsídio. Justamente. Então nós tivemos lá o encontro lá na prefeitura, né? Conversamos lá com, na época, o Marcelo Barbieri, que exatamente. assim, acho que foi uma perda monstruosa para o governo ele não estar ali na prefeitura, né? Uma perda para a prefeitura de São Paulo, acho que da capacidade que aquele homem tem ali de articular, de trazer, né? Porque ele foi um dos articuladores do acordo do Campo de Marte, né? Sim. Que sanou a dívida de São Paulo com o governo federal, né? Então, começou ali. Tivemos algumas reuniões, né? Tive lá com o Evandro, com o Redmacher. Depois... Fabrício Cobra nos recebeu, verdade. Eu e você lá conversamos com o Fabrício Cobra, né? Ou seja, havia aquela discussão que, obviamente, naquele momento não se tratava de subsídio. Uhum. Né? Aliás, era a valorização salarial. A valorização salarial. O assunto subsídio nem existia naquele momento. Exatamente. Né? Ele passou a existir, o assunto subsídio, quando a SMSU entrou no circuito. Exatamente. A SMSU entrou no circuito, aí ela trouxe ali, né? Foi um evento, inclusive, lá na própria sede da SMSU, a apresentação daquela tabela de subsídio. Justamente. Aquela tabela de subsídio, primeiro, ela não contemplava, né, toda a categoria. Não. E aí nós temos exemplos agora do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né, o capitão Derrite, que ele fez uma proposta que atende a toda a categoria de policiais militares. Justamente. Independente de onde o policial esteja. Em diferentes proporções, mas óbvio, atende todos. Atendeu aquele problema que nós tínhamos também, que o início da carreira é muito baixo o valor, né? Uhum. Desestimula qualquer pessoa de entrar na polícia, né? Então, ou seja, ele corrigiu aquele problema, mas ele também entendeu justiça para todos que estavam ali na cadeia de comando. E foi uma coisa que nós cobramos naquele momento, ou seja, atender a todas as pessoas que estão na Guarda Civil Metropolitana. Justamente. Né? Então, a gente tem que relembrar isso aí. Eu acho, assim, foi talvez providencial, né? Esse envio do Derrite, porque nós podemos fazer a comparação. A SMSU entrou no circuito, melou. Uhum. A verdade é essa, melou, né? Aí a Secretaria de Estado, com um policial militar de carreira, como secretário, acho que é o primeiro, né? Eu não lembro de outro. Também não lembro. De outro policial militar na Secretaria de Segurança do Estado, né? Valorizando toda a carreira da Polícia Militar, né? Aí nós tivemos os movimentos na Câmara Municipal. Justamente. Né? Durante o processo de subsídio, para tentar melhorar. Isso. A ideia foi tentar melhorar, ou seja, mantém aquele inicial, né? Que já está ali, mas distribuir um pouquinho, né? Valorizar um pouco mais quem estava no meio para frente da carreira, né? Dar justiça para todos. Isso. Né? E aí, Vilar, a gente pode apontar o seguinte: nós não conseguimos tudo que a gente queria, mas houve sim redução de danos. Por quê? A gente tinha uma proposta lá da promoção horizontal, que começava com 21 anos lá, né? Sim. Depois reduziu para 18 anos. O fato é que, se não conseguiu mexer na tabela não mexeu. Sim. Mas para o pessoal mais antigo, pelo menos a promoção horizontal, sim, ela passou a ser um pouco mais razoável do que estava no projeto original. Houve redução de danos, mas a gente teve conversa lá com o governo, líder da Câmara lá, o Fábio Riva, sim, com os vereadores todos. Nós conversamos com todos os vereadores durante a tramitação do subsídio. E assim, passou o subsídio e nós não estivemos ainda satisfeitos, porque nós continuamos atrás do prefeito, atrás da valorização de quem não recebeu nenhum real de valorização. Exatamente, Marcelo. Eu vou até fazer um lembrete aqui. Nós buscamos o prefeito muito antes do subsídio. Justamente. Né? Quando teve a inauguração da reforma da Inspetoria da Sé, isso, nós tivemos com o prefeito, né? Conversando, quase tomei uma rasteira aquele dia. Isso. Né? Tivemos com o prefeito. Depois a entrega de viaturas. Isso. Antes disso, nós encontramos com ele em São Mateus. Lá em São Mateus, Mateus, nós encontramos com ele, fizemos uma fala com ele sobre a valorização, porque a gente chegou ali e falou assim, ó, prefeito, muito bom o subsídio para quem está no início da carreira, foi muito bacana, nós reconhecemos. Agora,
tem que valorizar quem está do meio para frente. Ele foi ríspido, né? Colocou o dedo para cima, falou que não queria falar, que não sei o que e tal. Com toda a educação dele, foi embora, tá certo? Depois disso, lá na entrega das viaturas lá no Pacaembu, novamente, estivemos lá, eu e o Evandro lá, conseguimos conversar com ele, mas assim, prefeito, teve gente que não teve nenhum real de valorização e tal, né? Ele deu aquela desconversada e foi embora, e depois lá na entrega das motos da IAMO, Sim. em que você conseguiu conversar com ele. Ou seja, a nossa campanha não parou, e não está parada, né? E olha que coisa interessante, né? Nós tivemos um anúncio do prefeito na entrega da IAI, já faz bastante tempo, né? Isso. Eu não vi nenhum outro sindicato lá na porta da IAI, a não ser o Sindiguardas. Sim. Né? Aí lá na entrega da base nova da IAI, né, que era a antiga BR, né? Ele falou lá, eu vou valorizar. Isso. Depois nós tivemos a mesma fala do prefeito na entrega da base Dan Carmo. Uhum. O Sindiguardas estava lá. Tinha algum outro sindicato lá ou não? Não. O Sindiguardas estava lá. E ele falou lá, eu vou valorizar. Né? E depois na entrega das motos. Que mais uma vez, na frente de toda a mídia ali, né? Rede Globo, Record, né? O SBT, a Band, toda a grande mídia estava lá e ele falou novamente, eu vou valorizar. Né? Então, as pessoas precisam entender que isso é um processo. Justamente. Lógico, que eu sempre defendo, viu, Marcelo, que depois que a gente marca o gol, cada um vai lá e conta como é que agiu dentro do campo. Isso. O gol é a valorização. Exato. 5% é o ideal? Eu acho que não. Não, tá longe. O governo do federal deu 9%, Isso. né? Deu 9% para todos os servidores federais, 9%. Nós temos que ressaltar aqui que o governo federal está enterrado em dívidas, Uhum. mas mesmo assim deu 9%, né? O próprio governo do estado, escalonadamente, mas acho que dá em torno, a média dá em torno de uns 20%, 30%. Isso, mais né? do que 20%. E mais do que 20%. Então, esses 5% que nós estamos recebendo, né, para todos os servidores da prefeitura, no meu ponto de vista, não é o ideal, mas Não. é o que tem para hoje. Justamente. Ainda está abaixo do que a gente espera. Exatamente. Até porque lá em fevereiro nós protocolamos a pauta de reivindicações que foi construída pela categoria Guarda Civil Metropolitana em Assembleia, e na pauta de reivindicações a gente pede, acho que 28,62%, mais 15%, 15%, de a correção inflacionária, mas aumento 15% de real. aumento. Né? Isso, exatamente. Exato. Né? Então, assim, a nossa campanha em busca de valorização salarial, ela vem já antes do subsídio e continua. Agora, a gente tem que entender que a Guarda Civil Metropolitana tem um modus operandi diferente. É a única categoria no município de São Paulo que é proibida de fazer greve. Exatamente. É a única. Justamente em razão dessa proibição pelo STF, a gente tem que buscar outras formas de fazer a cobrança do prefeito, e uma dessas formas é justamente ir buscar ele no campo de atuação ali, que é a rua, né? Ele, Onde ele está ali se expondo para a grande mídia, a gente vai lá e expõe a nossa indignação, insatisfação ou a nossa reivindicação. Né? Então a gente tem outras formas. E o que a gente entende, aliás, o que a gente tem tido de resposta do próprio governo, é de que o governo está aberto ao diálogo. Sim. Justamente por isso a gente está aguardando uma agenda com o prefeito Ricardo Nunes, eles vão receber para a gente expor as nossas reivindicações. Só quero fazer um apontamento aqui, Vilar, que lá no dia da entrega das motos na IAMO, uma semana antes a gente estava falando aqui que a enxada é 9 e o salário é velho. Sim. Aqui no programa a gente estava falando, a enxada é 9 e o salário é velho. A fala dele lá na entrega das motocicletas foi, eu entendo que não basta entregar material, eu preciso repor salário. Então ele entende justamente que o policial, o servidor precisa ser valorizado. Não é só a estrutura. A estrutura tá bacana, tá melhorando mesmo, né? Sim. A gente reconhece isso. Mas o trabalhador precisa dessa valorização. Né? E você que está nos assistindo precisa entender que o modus operandi é diferente. É diferente justamente por quê? Porque o STF colocou uma limitação para nós que não colocou para nenhuma outra categoria da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Neste bloco aqui, nós vamos falar da formatura dos nossos novos policiais aqui da Guarda Civil Metropolitana. Sejam muito bem-vindos. Né? Inclusive, já estão trabalhando aqui no centro, como nós falamos aqui no bloco anterior, né? Em torno de 400 policiais aqui no centro hoje, quinta-feira, 13, né? De julho? 13 de julho. Nós estamos gravando, né? Marco Zero da cidade, né? Exatamente. Então, e foi uma festa muito linda, né, Rafael? Muito linda mesmo. Eu sou de 95, não vi formatura desse jeito, não. Você chegou a ver alguma, não? Não. A minha formatura foi muito bonita, mas essa realmente foi
fora do sério. Fora. Foi extremamente positiva, né? Foi muito bem ensaiado. O dia estava favorável, né? Tudo conspirou ao nosso favor, né? Ô, Rafael, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós vamos só elogiar, porque uma festa muito linda, importantíssima para a Guarda Civil Metropolitana, importantíssima. O prefeito estava lá, o prefeito está fazendo os investimentos, né? Então ele precisava enxergar isso, né? A materialização da coisa, né? Então, antes de eu dar os parabéns aqui, eu vou fazer uma crítica aqui. Eu vou fazer uma crítica ao cerimonial da prefeitura. Porque assim, quando você está num evento em que está o prefeito, o cerimonial que manda, que dá ordem, é o cerimonial do prefeito. Quando você está num evento que é a secretária, o cerimonial da secretaria. Quando você está num evento que é o comandante, o cerimonial do comando. Exato. Então, quem mandava lá no cerimonial é o cerimonial da prefeitura, né? E na hora de filmar ali o desfile, né? Eu que sou o diretor de comunicação, estava usando uma camisa assim que dá para ver que é Sindiguardas. Falei lá para a moça do cerimonial, olha, eu sou do Sindiguarda São Paulo, né? E ela me tirou do local lá onde estavam outras sei lá, repórter lá, tinha um monte de gente lá com câmera filmando, né? Eu e mais algumas pessoas, nós somos removidos daquela área lá. Então fica essa crítica aqui para o cerimonial da prefeitura, né? Que eu achei extremamente desnecessária, né? De uma falta de bom senso, de sensibilidade, né? De ver que o sindicato estava ali para apoiar aquela festa. Nós brigamos por anos para ter efetivo, para que a Guarda Civil Metropolitana seja forte, Exatamente. né? Então fica essa crítica aí ao cerimonial da prefeitura. Agora, o cerimonial da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o cerimonial do comando da Guarda Civil Metropolitana estão de parabéns, mas de parabéns mesmo. Porque além de fazer o trabalho deles, que eles estavam ali para executar a parte deles, eles ainda enxergavam determinadas coisas que estavam acontecendo, que óbvio, só enxerga quem é guarda, né? Porque o cerimonial da prefeitura não é feito por guardas, né? E eles iam lá e faziam determinadas correções, porque eu vi isso acontecendo em loco, né? Tudo isso para a festa ficar muito mais bonita, né? A festa foi maravilhosa, mostrou força da nossa instituição. Sim, sim. Eu tinha uma certa preocupação, né? Que quando você chama um evento para um local muito grande, se você não colocar pessoas nesse local, fica chato. Isso. Né? E a arquibancada lotou de gente, uma festa maravilhosa, né, Rafael? Exatamente. E, Vilar, o AMB ficou pequeno para 1.000 policiais da Guarda Civil Metropolitana. Pequeno. Faltou espaço. E talvez o prefeito devesse ampliar um pouquinho mais, né? Para poder caber mais guardas. Você quer mais um AMB, é isso? Mais um AMB, né? Só para marchar, né? Depois volta aqui. Dobra, né? A guarda aí. Vamos para 12 mil guardas, aí aumenta lá, né? Mas realmente, o evento, ele foi à altura da nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana, né? E não podemos deixar de frisar aqui, né, Vilar, que o Sindiguardas esteve lá presente, né? Exatamente. E a nossa tarefa também foi árdua, sim, mas com extrema satisfação, né? Tanto o Vilar, quanto o Márcio, o Evandro, o Radimar, enfim, diversos... Carlão, Eliane, sim, outros diretores. Nossos colaboradores, né? Humberto e Victor estavam lá nós também. Começamos a trabalhar às 5 horas da manhã, né? Lotamos aquela van de água, 3.000 águas que compramos, né? Com o aval do nosso diretor financeiro, Márcio, né? Mas com muito prazer para poder estar distribuindo tanto para os policiais quanto para seus familiares. Sim. 3.000 barrinhas de cereal, sim, né? Porque faz a diferença. Faz a diferença, porque o evento é longo, né? Sim, o pessoal tá em pé ali, em exatamente. Forma, né? Até um ou outro ali, porventura, começa a passar mal, descer a pressão, a glicemia, tem aquela barrinha para poder estar auxiliando, né? Exatamente. E a gente pensou nesses detalhes, né? Sim. Faltou água por parte da Prefeitura de São Paulo, mas por parte do Sindiguardas, nós... O calor estava um pouco extenuante também, sim, né? Apesar da época do ano, né? Mas o calor estava um pouco... E, obviamente, maior calor, você acaba sentindo um pouco mais de sede, né? Mas, frisar aqui, eu elogiei pessoalmente, mas a gente aproveita aqui o programa para elogiar o pessoal da CT. O pessoal da CT deu uma força muito grande na entrada ali. Então, ou seja, os parentes dos nossos policiais estacionavam ali do lado ali, onde normalmente ficam os carros alegóricos, né? Quando você tem o desfile da escola de samba, né? E o pessoal atravessava ali a pista. Formidável o trabalho da CT, mostrando mais uma vez que aqui em São Paulo não tem nenhum problema entre guarda e agente de trânsito, né? Talvez em algum outro lugar do Brasil possa ter, mas aqui em São Paulo eu garanto para você que não tem, né? E meus parabéns ao pessoal da CT, né? E o meu obrigado também, né? Exatamente. E, Vilar, só para não deixar passar aqui, né? Vou mandar um abraço e
felicitações a todos os profissionais que lá se formaram, né? Que eles deixaram de ser aquele jargão aqui que não existe em lei, né? Aluno GCM, né? Abre aspas, né? Deixaram de ser aluno GCM e hoje já são os policiais. Então, as nossas felicitações para eles, né? São extremamente bem-vindos. E também deixar um abraço para o pessoal do concurso, os aprovados, que inclusive estão esperando que o prefeito faça a convocação dos 500, né? E conforme a promessa dele, mais 500 para o ano que vem. Eles vão estar assistindo o programa. Eles estavam lá, né? Levaram a faixa deles lá para poder estar, inclusive, agradecendo o prefeito, reconhecendo os trabalhos, né? Os investimentos na Guarda Civil Metropolitana, né? Então, o nosso abraço a eles. E, prefeito, precisa chamar o pessoal, né? E se Deus quiser, eles estarão aqui, né? Estou muito feliz, porque a gente sabe o trabalho e o empenho de toda a nossa equipe para que a gente pudesse proporcionar a abertura desse concurso e todo o trabalho e toda a dedicação de cada um dos senhores e das senhoras para entre 12 mil candidatos serem escolhidos entre os 1.000 candidatos. Eu inicio falando 2 palavras: felicidade e parabéns, para poder dizer a importância desse evento de hoje. Certo? Queremos agradecer ao senhor prefeito Ricardo Nunes e à senhora secretária Elza Paulina, que lutaram incansavelmente pela Guarda Civil, buscando melhores condições de trabalho e modernizando a nossa instituição, que é referência nacional. Nós vamos melhorar muito a segurança de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando firme. Mais 1.000 GCM, depois entra mais 500. Todos equipados com armamento, veículo novo, toda a infraestrutura necessária para melhorar cada dia mais a segurança da cidade de São Paulo. Cidadãos, amamos vocês! Passou a nossa tropa, o bandido não tem!